Olá pessoal, vamos lá então para a nossa aula de número 9 do Clube das Sucessões. E nós vamos falar agora de renúncia. Eu havia parado nas formas de excluir herdeiro da sucessão. Exclusão de herdeiro. Aí nós colocamos aqui casos de indignidade, né? Indignidade, deserdação e renúncia, tá? Renúncia. Deserdação e renúncia. A indignidade, que eu já falei, artigo 1814, só relembrando, tá? 1814 do Código Civil é ato que exclui herdeiro da sucessão. 1814 diz lá tentativa de homicídio, homicídio contra o consorte. E aí eu falei o seguinte, que normalmente a indignidade é homicídio. Havendo homicídio, se é normalmente um homicídio, quem é que propõe a ação de indignidade? O outro herdeiro, né? Porque o autor já morreu, tá? Da herança. Então, o outro herdeiro. E como que é feito? Por uma ação declaratória, tá? Prazo, 4 anos para ser proposta essa ação. 4 anos para ser proposta a ação, artigo 1815, parágrafo único, 4 anos, hein? Sob pena de decadência. Ou seja, o prazo aqui é decadencial, não é prescricional, hein? Por isso que aquele caso lá da Suzane, o irmão, quando era menor, foi proposta a ação através até de representação por um tutor. Ah, mas não conta prescrição contra menor. Veja bem, é decadência. Decadência corre contra todos, tá? Esse prazo é decadencial. Por isso teve que entrar mesmo menor, entrou com ação com 4 anos, até os 4 anos. Ah, o caso até do Gil Rugai, que eu acabei falando, que recebeu mesmo sendo condenado por ter matado o pai. Por quê? Porque o irmão não propôs a ação da indignidade no prazo de 4 anos. Portanto, decaiu do direito, ele recebe, tá? Ele recebe. Bom, e ainda eu falei o seguinte, que a ação é uma ação declaratória no prazo de 4 anos e existe a possibilidade de ser revogado esse artigo, esse parágrafo único, né? Porque tem 2 projetos de lei, mas é de 2011, falando que seria de forma automática. Praticou o crime de tentativa de homicídio, homicídio ou calúnia, foi condenado, automaticamente seria declarado indigno esse herdeiro. Hoje não, hoje o outro herdeiro tem que entrar com ação, tá? No prazo de 4 anos. E o herdeiro indigno, ele é considerado como se fosse morto, hein? Eu estou falando aqui de novo, tá? Porque nós vamos ver a renúncia que nós paramos aqui e é diferente, tá? É diferente. Então, morto, significa o quê? Significa que o herdeiro indigno, declarado como se fosse morto, seus filhos herdam por representação. Então, por exemplo, aqui, ó, acho que eu não falei esse exemplo. Homem, filho 1 e filho 2. Homem morreu porque o filho 2 matou o pai dele. Ó. Filho 2 matou. Mas ele tem filhos também, neto 1 e neto 2. Portanto, o filho 1 entrou com uma ação contra o 2 de indignidade e ele foi declarado indigno. Declarado indigno, a parte dele, que seria 50%, os netos herdam por representação. Aqui vão herdar 25%, aqui 50%, tá? Por cabeça. Seria dessa forma. É como se fosse morto, tá? Então o herdeiro indigno é considerado como se fosse morto. Não é como nunca existiu. Recebe por representação, tá? O outro, é que é online. Não dá para responder aqui. Inclusive, né, é só online esse curso aqui. A gente está permitindo assistir presencial, tá? Bom, então outro herdeiro, ação declaratória, declara como se fosse morto, recebe por representação. Essa é a diferença da renúncia, que nós vamos ver depois, tá? Então, a deserdação, artigo 1962 e 1963 do Código Civil, fala de deserdação, tá? Deserdação. A deserdação está no artigo 1962 e 1963, que eu já falei também a semana passada, tá? A deserdação diz lá, quando ocorrer, além dos casos do 1814, mais ofensa física, mais abandono material com os pais enfermos, mais relações ilícitas com madrasto ou padrasto, tá? Agora, quem é que pratica o ato de deserdação? O pai para o filho para o pai. Somente os parentes em linha reta, está escrito lá. Artigo 1962 diz lá, o ascendente deserda do descendente, ou seja, o pai deserda o filho. E o artigo 1963, os mesmos casos são iguais, porém o descendente deserda do ascendente, ou seja, o filho deserda do pai.
Portanto, quem pode deserdar alguém? Descendente, ascendente, descendente, ascendente. Só em linha reta, tá? Mais uma coisa importante que eu falei na deserdação, que é o próprio autor da herança que faz a deserdação. Se é o próprio autor da herança que faz a deserdação, ó, próprio autor da herança. Não dá para ser feito quando ocorrer um homicídio. Homicídio é só caso de indignidade. Homicídio só indignidade. Agora, ocorreu tentativa de homicídio, ocorreu calúnia, injúria grave, cabe deserdação pelo próprio autor da herança. Se é o próprio autor da herança que faz a deserdação e só vale depois da morte, como que ele faz? Por testamento. Então a deserdação é sempre feita por testamento. E normalmente testamento cerrado. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, eu nem falei semana passada. A maioria não faz mais testamento cerrado, porque acabou perdendo, vamos dizer assim, o sentido. Porque o testamento público hoje, que é aquele que é feito, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Testamento público, aquele que é feito perante um cartório de notas, perante um tabelião, ele é registrado no colégio notarial, tá? Porém, para você fazer uma busca no Colégio Notarial do Brasil, para saber se tem ou não testamento, somente com o óbito da pessoa. Se você não tiver o óbito da pessoa, você não faz mais a pesquisa. Então você não consegue mais pesquisar, vasculhar a vida do outro, tá? Somente se depois ocorrer a morte. Então, você viu como perdeu o sentido cerrado? O testamento cerrado é aquele que é fechado. Só vai saber depois da morte. Mas o público ficou meio cerrado também, né? Porque você vai só saber depois da morte. Por exemplo, se você sabe onde ele lavrou o testamento, você vai até o cartório de notas onde lavrou, ele não tira a segunda via. Só a própria pessoa que vai tirar a segunda via. Se não for a própria pessoa, só com o óbito dele também. Então, se não tem, não vai saber. Entendeu? Mas, normalmente, quando a pessoa deixa uma coisa desagradável num testamento público, como deserdação, como reconhecimento de paternidade, ele não vai fazer no bairro que ele mora. Ele não vai fazer na comarca onde ele mora. Ele faz fora da comarca. Faz fora do seu bairro. E aí fica difícil de descobrir onde ele fez o testamento. Tá? Principalmente no interior, né? Que todo mundo sabe tudo lá. Então ele faz em outra comarca. E aí é muito difícil descobrir onde ele fez o testamento, só depois da morte. Então hoje, só é possível fazer busca, a pesquisa no Colégio Notarial do Brasil após a morte, com o óbito da pessoa. Senão você não tem como mais fazer isso. Portanto, ficou mais fácil fazer o testamento público do que o cerrado. O público é melhor do que o cerrado. Tá? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho por que é melhor. Bom, é feito por testamento. E o herdeiro deserdado também é considerado como se fosse morto, igualzinho, morto. O herdeiro deserdado é considerado como se fosse morto também. Portanto, seu filho herda por representação. O efeito é esse, tá? Herda por representação. Também o outro herdeiro, depois de ainda mostrado no testamento que ele foi deserdado, o outro herdeiro ainda terá que propor uma ação de deserdação que o foro competente é o mesmo no inventário. Então tem que propor ainda ação. E o prazo é de 4 anos também. Olha que trabalho dá para deserdar uma pessoa. É trabalhoso deserdar uma pessoa, não é simples deserdar, não. Não é fácil. Ah, o meu filho me irritou, vou deserdá-lo. Não, ele é herdeiro necessário, é difícil deserdar. Tem que ter um rol taxativo, né? Tentativa de homicídio, calúnia, injúria grave, ofensa física, abandono material com os pais enfermos, relações ilícitas com madrasto ou padrasto. Está lá determinado no artigo 1962 e 1963 do Código Civil. Tá? Bom, foi um reprise, rápido. Falar de renúncia. Aqui na renúncia, o herdeiro renunciante, ele é considerado como se fosse morto ou nunca existiu? Aqui é como nunca existiu, né? Os dois são mortos, não tem jeito. Aqui é como nunca existiu. Então, o herdeiro renunciante é considerado como nunca existiu. Como nunca existiu. E qual que é o efeito disso? Não existe representação de pessoa viva. Portanto, o filho do renunciante não herda por representação. O filho do renunciante não vai herdar por representação. Olha a diferença desse aqui, ó. Esse homem aqui morreu, tem filho 1,
filho 2. Por sua vez, o filho 2 tem neto 1 e neto 2. Homem morreu, o filho 2 resolveu renunciar. Renunciou. Neto 1 e neto 2 herdam? Não. Vai para quem? Para o filho 1. O 100% vai para o filho 1. 100%. Tudo vai para cá. E o neto 1 e neto 2 não recebem nada, porque renunciou. Então, o herdeiro renunciante é considerado como nunca existiu, por isso que o efeito é que os seus filhos não herdam por representação. Vai tudo para o outro herdeiro da mesma classe. Vai tudo para o outro herdeiro da mesma classe. Bom, aqui tem muita coisa para falar dentro da renúncia, hein? Muita coisa. E o advogado, ele acaba muitas vezes se equivocando aqui na parte de renúncia. Hein? Eu mesmo já tive problemas com outro colega, falei que não dava, ele falou que dava assim, ele falou que até foi perguntar para o juiz, e o juiz falou que dava assim. Eu falei, também está errado, juiz, está tudo errado. Tá? Porque realmente não dá, mas muita gente pensa que dá. E aí o juiz homologa muitas vezes, tá? Porque é acordo, acaba homologando, mas não seria o certo. Nós vamos ver aqui. Ó. Então, olha, primeira situação dentro da renúncia é o artigo 1812. 1812 diz assim: tanto a aceitação como a renúncia são irrevogáveis. Tanto a aceitação como renúncia são irrevogáveis. Artigo 1812 do Código Civil. Irrevogáveis, hein? Portanto, o que mudou? O que mudou do Código anterior? Código anterior, eu estou falando civil, hein? Porque tem essa confusão do Código de Processo Civil agora. Código Civil, que é 2002, e antes era o 16, tá? Que mudou? Que antigamente poderia ser revogado, vamos dizer assim, até a partilha. Por exemplo, eu recebi uma citação para receber uma herança, e essa herança era um automóvel, um Fusca, laranja, 66, aquele que era da Telesp antigamente, sabe? E quando eu recebo ele, eu vou fazer a transferência, e o Detran me passa assim, para fazer a transferência tem que pagar 10 multas. 10 multas por alta velocidade tem no Fusca, laranja 66. Tudo mais de 200 km por hora. Então, 10 multas por alta velocidade. Tem mais dívida do que crédito. Para eu pagar tudo isso, como eu vou fazer? Eu não quero mais, eu não quero. Recebeu, aceitou já. Não tem mais como devolver. É a mesma coisa, essa aceitação é irrevogável. A mesma coisa, você renuncia a R$1 milhão. Vem R$1 milhão e fala, você quis dar uma de bom pro seu irmão, falou assim, não quero essa porcaria, você me micharia R$1 milhão, não quero não. Vou renunciar. E renunciou. Aí depois de 2 meses, começa a fazer falta 1 milhão, né? 1 milhão cairia bem, né? Acho que eu vou. Não pode mais. Renunciou. Mais uma coisa na renúncia. A renúncia é formal e solene. A renúncia é só feita por escrita, na sucessão legítima. Na testamentária nós vamos ver que é o contrário, hein? Ao contrário. Aqui, na sucessão legítima, a aceitação ela é tácita. Se eu não falar nada, significa que eu aceitei. Princípio da Saicine, morreu, transmitiu. Princípio da Saicine, não é isso? E a renúncia? Não, a renúncia é de forma expressa. E é formal, porque é expressa e ainda poderá ser feita somente por termo nos autos ou por escritura pública. Então, a renúncia na sucessão legítima, eu só posso fazer por escritura pública ou por termo nos autos. Por termo nos autos, normalmente o advogado acaba pedindo uma procuração para o seu cliente para renunciar. E aí o advogado ele acaba renunciando pelo cliente. Ou seja, ele está representando no processo, né? Porque o advogado tem capacidade postulatória. E esta procuração que você, advogado, vai pedir para que o cliente assine para você, esta procuração para renúncia tem que ser de forma específica para renúncia. Em especial para renunciar o seu quinhão. Em especial para renunciar o seu quinhão. Olha só, é específica para renúncia. Bom, aí está feito o negócio. O advogado entrou falando que vai renunciar, procuração específica, e o juiz determina que faça, muitas vezes, a assinatura por termo.
E aí o advogado, como tem procuração específica, ele pode assinar pelo cliente, tá? Isso é bom até para o advogado, viu? Não é só requisito, mas é importante que o advogado tenha essa noção de fazer isso, mesmo o juiz não pedindo às vezes. Por quê? Já pensou o cliente falar assim, ó, doutor, renuncia aí que eu não quero mais nada, renuncia. Aí você renuncia, aí ele fala, doutor, não era para renunciar não. Você já renunciou, e foi agora, peticionamento eletrônico já foi. E agora? Já foi. Então, é importante que você pegue essa procuração. Importante e é requisito, tá? Pedir a procuração por escrito, procuração de forma específica para renúncia. E aí, se o cliente te falar assim, ó, não era para renunciar, doutor, não era para renunciar. Como não era? Se você assinou a procuração específica para renúncia. Segurança do advogado também, tá? Muita segurança do advogado. Então, ela é de forma expressa, por isso que é formal e solene, por termo nos autos ou escritura pública. Mais uma coisa que as pessoas confundem. Não existe renúncia antes da morte do autor da herança. Você, herdeiro, só pode renunciar uma herança após a morte do autor da herança. Antes não pode. Meu pai e minha mãe ainda não morreram. E eu falo para o meu irmão assim, olha, eu não quero nada, não quero nada. Onde eu assino? Assino onde? Eu vou renunciar já. Estou falando que eu renuncio. Coloca aí, não. Bate no peito, eu renuncio, já. Você quer escritura? Qualquer coisa. Renunciou. Aí morreu. Ah, não vou renunciar mais não, eu quero, agora eu quero. Aquilo lá não vale nada. Essa renúncia feita antes não vale nada. É só depois da morte. E morreu, aí sim você pode renunciar. Por isso que aquele pacto antinupcial, né, que eu mostro para fazer, para que não haja concorrência, você não pode colocar renúncia. Que ambos os cônjuges renunciam à sua sucessão. No que tange o 1800, renúncia não pode colocar. Porque se colocar renúncia, está de forma expressa renúncia, e renúncia não existe antes do autor da herança morrer. É só depois da morte, hein? E quanto a gente também erra, acaba se equivocando isso, tá? Então, o herdeiro ele tem uma expectativa de direito só. Como é que ele renuncia uma expectativa de direito? Ele tem o direito a partir de quando? Fala para mim. Quando morre o autor da herança, morreu, o princípio da Saicine, transmitiu. Aí na hora que vai transmitir, ele fala, opa, não quero, renuncia. Tá? Então não dá para renunciar antes da morte. E ó, é a única, única não, mas é um dos meios mais fáceis de comprovar, porque aqui é a data. É a data da morte. Você prova a data da morte, acabou. Não tem mais como foi antes ou foi depois. Acabou, tá ali. Né? A data é importante, ó. Mostrou a data da morte, pronto, está lá o óbito. Se foi antes ou depois, vai depender da situação, o efeito é diferente. Tá? Outra coisa importante que pouca gente também... Essa que eu tive tive um desentendimento, com um colega. Porque ele insistia em falar que dava. Não existe renúncia parcial. A renúncia é sempre total. Tá? A renúncia é sempre total. Não existe renúncia parcial. Por exemplo, uma vez um cliente falou, doutor, meu pai morreu lá no sul e minha madrasta está pedindo. Ela está pedindo para mim ele deixou uma fazenda e deixou um automóvel, Santana Quantum álcool 86. E ela está pedindo para mim que eu renunciasse a parte do automóvel, do Santana Quantum álcool 86. Eu falei, Santana Quantum álcool 86, eu renuncio, não tem problema. Mas a fazenda eu quero, Falei, não dá. Se você renunciar, renuncia tudo. Não existe renúncia parcial, sempre total. E aí veio uma procuração da advogada lá do sul, e veio lá escrito, em especial para renunciar o seu quinhão. Acho que ele pensou que quinhão era canhão nada, é quinhão. Quinhão é tudo. Não é isso que eu quero não. Tá vendo? Ó? Não existe. É sempre total, não existe renúncia parcial. Renunciou tudo, hein? Não dá para eu querer renunciar o automóvel e querer a fazenda. Não dá. Ou você renuncia tudo ou recebe tudo. O que existe, eu falei para ele, você recebe tudo, paga ITCM, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, e doa a sua cota do automóvel para ela. Aí é doação ou a cessão de direitos. Mas vai pagar outro imposto, ou paga ITCMD de doação, ou paga ITBI de cessão de direitos hereditários. Tá? Um dos dois vai pagar. Então vai pagar duas vezes. Falei, então pede para ela pagar, porque ela vai ficar com o bem.
ela que vai ser a beneficiária. Tá? Então, é dessa forma, hein? Dessa forma. A renúncia não é parcial, ela é sempre total, hein? Total. Renunciou tudo. Cuidado, hein? Muita gente não sabe, renuncia aí e acabou. Já foi. Tá? Ah, mas eu queria aquilo. Não dá. Se brigar, vai dar problema. Eu vou mostrar depois outro exemplo aqui, ó. Olha a outra situação também que existe na renúncia. Não existe renúncia em benefício de um herdeiro ou outro. A renúncia, como eu disse, a distribuição ela é ipso iure. A distribuição é ipso iure. Olha só aqui. O exemplo que eu vou passar. Você viu quanta coisa tem na renúncia? Parece simples o instituto, né? Mas não é. Tem muita coisa dentro do instituto. Na renúncia, a distribuição é chamada ipso iure. Eu vou colocar aqui, ó. Esse homem, filho 1, filho 2 e filho 3. Vamos supor que o filho 1 tem neto 1, filho 2 tem neto 2 e neto 3, e filho 3 neto 4, tá? Homem morreu, o filho 2 é muito rico, tem dinheiro, muito dinheiro. E fala assim, eu não preciso, é um imóvelzinho só, é um imóvel. Eu vou renunciar, mas eu vou renunciar em benefício do filho 3, do meu irmão 3, porque ele não tem nada. Então eu vou renunciar uma parte em benefício dele. Pode? Não. A renúncia é ipso iure. Se ele renunciou, deverá ser distribuída para os herdeiros da mesma classe. Isso é chamado de ipso iure. Tá? Vai para o herdeiro da mesma classe, indistintamente. Portanto, a parte do 2 vai para o 3 e para o 4. Para o 3 e para o 1. Portanto, o filho 1 fica com 50%, o filho 3 fica com 50%. Tá? Não dá para eu distribuir somente para o filho 1 ou somente para o filho 3. Se eu quiser beneficiar somente o filho 3, o filho 2 quer beneficiar somente o filho 3, o que ele tem que fazer? Receber, pagar ITCM e depois doar a sua cota parte para o filho 3. Aí sim, mas vai pagar ITCMD, vai pagar outro imposto. Tá? Outro imposto. Mas o filho 3 também resolveu renunciar, e agora vai para quem? Tudo para o filho 1. Tudo para o filho 1, não é? Isso, tudo para o filho 1. Mas vamos supor que a mãe está viva. Homem e mulher. Filhos dos dois. Homem morreu, renunciou à herança do pai, renunciou à herança do filho e renunciou... Vou colocar comunhão universal de bens. Universal. Portanto, 50% é dela, não é? De meação. Meação, não é? 50% é dela de meação. Portanto, 50% é dele. E ele renuncia, e os 50% que está vindo para ele, os dois renunciaram, fica para esse, não é? Os 50% não fica para esse? Filho 1, tudo. Não, fica, não é? Filho 2 e filho 3 não renunciaram? Não é possível, só sobrou o filho 1. Portanto, 50% é dela de meação, os outros 50% é para quem? Para o filho 1. Não é? Porque não tem representação aqui. Não existe representação. Mas o filho 1 também falou, não quero também, não quero, e agora? Todos renunciaram, e agora? Todos renunciaram, e agora? Não é? Todos renunciaram. Vai para quem agora? Os 50% vem para quem? Para a mãe? Artigo 1811. 1811 é assim. Não existe representação de pessoa viva. Portanto, se não tem representação de pessoa viva, iria tudo para a mãe, não é? Tudo para a mãe. Ponto no 1811. Ó, não existe representação de pessoa viva. Nossa, um helicóptero aqui. Não existe representação de pessoa viva. Portanto, iria tudo para a mãe, não iria? Ó, não vem para cá. Ponto, no mesmo artigo 1811, é 1811, segunda parte. Ponto. Se, porém, se ferrou, hahaha. É o que sem. Esse sem porém, se porém, é o que ferra todo mundo. Se, porém, todos os herdeiros da mesma classe renunciarem, seus filhos herdarão por direito próprio e por cabeça.
Ou seja, os 50 vai ser dividido por 4. 12,5 aqui, 12,5 aqui, 12,5 aqui e 12,5 aqui. É por cabeça, não é por representação. Se fosse representação, seria 16,6, 16,6 dividido por 2, não é? E 16,6. Tem razão disso. Mas não é representação, recebem por cabeça. Então, se todos da mesma classe renunciarem, seus filhos herdarão por direito próprio e por cabeça. Tá? Aqui, ó. Aí uma vez uma colega pergunta assim, pô, professor, o senhor me deu uma ideia. Porque eu tenho um caso concreto, que é comunhão universal, igual o senhor falou. 50% foi para a mãe, para a mulher, e os outros 50% é dele, mas ele morreu. Esses filhos aqui, 1, 2 e 3, tinham netos também, igualzinho. Esses 3 renunciaram em benefício da mãe. Renunciaram em benefício da mãe. O que eu falei? Renúncia, dá para beneficiar alguém? Não. Renúncia aí para o senhor e vai à distribuição conforme a legislação que iria para cá. Você me deu ideia, por quê? Eles fizeram isso e, o juiz, e eles mandaram para cá, ficou com 100%. O juiz homologou. Acordo homologou. Só que essa senhorinha de 85 anos de idade, e eles renunciaram em detrimento de seus filhos para beneficiá-la, acabou conhecendo um surfistão de 22 anos de idade. E ele gostava de surfar no Hawaii, só Hawaii, viajar, gostava de viajar, adorava viajar. Quem não gosta, né? Viajar. Começou a acabar com o dinheiro da senhorinha. E esses filhos aqui falaram, filha da mãe, né? Como que pode? A gente, em memória do nosso pai, deixamos de receber para deixar para nossa mãe. E ela está torrando tudo com o surfistão. Entendo que os 50 é dela, ela faz o que ela quiser. Mas eles pegaram aqui, detrimento dos seus filhos, dá para ela gastar com o surfistão, que era do pai. Que é dela, mas que era do pai. Aí ela falou, o senhor me deu uma ideia. Se está errado ir para cá, vai para baixo. Isso aqui é nulo. É nulo. Inclusive, os netos eram menores. Se são menores, eles não poderiam renunciar. Portanto, viria para cá, sim. Daria para pedir a nulidade e vir para cá. Agora, eu perguntei para ela, cuidado, veja se você não recolheu outro ITCMD, que é de doação. Porque se você recolheu doação, se você recolheu ITCMD de 50% para esses, e depois ITCMD do ano para cá, aí foi doação. Aí foi considerado doação, aí já foi. Não tem mais jeito, aí não é renúncia. Agora, se foi renúncia, só pagou um ITCM, não pagou 2, aí realmente está errado, não vai para cima, vai para baixo. Aí poderia pedir a anulação, sim, da partilha. Tá? Bom, viu como é difícil? 1811, hein? Primeira parte, segunda parte. Meio complicado isso daí, hein? Não é simples, não. Bom, mais uma coisa importante que pouca gente sabe também, que se esse filho 3 é casado, para ele renunciar tem que pedir a outorga uxória da esposa. Se o filho 3, por exemplo, ele é casado, está renunciando, para ele renunciar, ele tem que pedir a outorga uxória da sua esposa. Só não precisa pedir a outorga uxória se o regime for o da separação total de bens, conforme o artigo 1647. Tá? 1647 permite lá que, caso ou salvo o regime da separação total de bens, por pacto, é dispensada a outorga uxória. Tá? Fora isso, todos os regimes precisam da outorga da esposa. Então, para renunciar não é fácil, não, olha só. Casou, tudo você precisa de autorização do marido e da esposa. Tá? Por isso que muita gente costuma fazer holding familiar. Não é? Faz holding por quê? O marido começa a ter muitos imóveis, ele começa a colocar tudo no nome da holding, uma que paga menos imposto, né? E outra que ele coloca ele como administrador. Portanto, ele pode vender a hora que ele quiser os imóveis sem a anuência da esposa. Porque está numa holding, está numa empresa, ele é o administrador, ele vende a hora que ele quiser, sem a anuência da esposa. Tá? Então precisa ter aí, precisa saber o que realmente a pessoa quer, né? Se realmente você quer planejar para ter mais praticidade, né, em alienar o bem, ou você quer
pagar menos imposto. Ou você quer fraudar a mulher, né? Porque tem gente que ensina a fraudar, né? Eu não gosto muito desses cursos aí não, né? Que eles falam assim, blindagem patrimonial. Aí você vai ver que o curso é, na verdade, de fraude contra o credor, né? De fraude contra o credor. Então é interessante você saber obstruir essa blindagem, né? Fazer com que não haja esse tipo de fraude, tá? Porque se mostrar fraude, vai anular tudo, hein? Mostrou a fraude, anula tudo, hein? Anula tudo aqui, tá? Bom, essa é a chamada renúncia, hein? Terminamos então a renúncia, vamos falar de testamento. Testamento, sucessão testamentária. Vou colocar aqui, ó. Sucessão testamentária. Sucessão testamentária. Na sucessão testamentária, aqui já começa algumas formas de você planejar a sua sucessão. Fazer o planejamento sucessório dentro de um testamento. É possível? A maioria antigamente só fazia assim. Vou deixar minha parte disponível para minha esposa. E a minha esposa faz também para mim. Então hoje o testamento não é permitido fazer 2 em 1. Um para cada. Não é permitido colocar 2 testadores num testamento. Tá? E vou fazer recíproco, conjunto, o testamento. Não posso. Eu posso fazer um para minha esposa e a minha esposa faz outro para mim. Tá? Não dá para fazer conjunto mais, é proibido, ficou proibido. E vai gastar dinheiro de bobeira. Mas o tabelião já vai avisar, na hora que estou fazendo vai avisar. Tá? Bom, a sucessão testamentária, aqui no Brasil, infelizmente, ainda é muito pouco a estatística de fazer testamento. Ou seja, de pessoas que fazem testamento. O Washington de Barros fez uma pesquisa em 1977, se você pegar o livro dele, fala lá que em 1977, haviam 10% dos inventários com testamento. 10% só. Então, 10% dos inventários é que tinha testamento. Muito pouco. Tá? Hoje, com essas mudanças da legislação, com essa sucessão legítima diferente da concorrência e também da questão da união estável, que é diferente, hoje aumentou aí para mais uns 6%, falaram. 16% mais ou menos, aumentou bastante, significativamente, hein? Né? De um tempo para cá, uns 20 e poucos anos para cá, aumentou bastante, 6%, ou seja, 60%, né? 60%. Mas ainda é pouco, comparando com os Estados Unidos, que lá todo mundo faz testamento. Basta você ter um bem que já vai fazer testamento. Né? Não tem. Às vezes faz por questões patrimoniais. Aqui no Brasil, antigamente, não era permitido. Só quem tinha patrimônio é que podia fazer testamento. Hoje, aqui no Brasil, é permitido também fazer testamento extrapatrimonial. Aquele que não tem patrimônio, mas faz que ele grava, ele coloca situações de questões extrapatrimoniais, ou seja, pessoais. Tá? Então ele coloca algumas cláusulas para cumprir questões pessoais, como por exemplo, reconhecimento de paternidade. Reconhecimento de paternidade, falar sobre o seu funeral, quando morrer, quero que coloque a bandeira do Coringão sobre o meu caixão. Coringão, caixão, tá vendo? Até rimou o negócio. E na hora de começar a descer o caixão, todo mundo tem que cantar o hino. E o testamenteiro levanta, salve o Corinthians, todo mundo, né? E aí começa a fazer isso. Tem gente que faz isso, hein? Vocês estão pensando que faz, tá? Faz isso, tá? Mais um, quero ser cremado. Só que você não vai fazer esse testamento, um testamento cerrado. Cerrado ele é só aberto para o juiz, tá? Você já foi enterrado faz tempo, tá? Já foi enterrado faz tempo e aí o juiz abriu depois de 5 meses, eu quero ser cremado. Já foi, né? Já foi. As formigas, os bichos comeram tudo já, tá? Então, esse testamento, quando você vai deixar falar sobre o seu funeral, normalmente, ou você faz testamento público e já avisa o testamenteiro que ele tem que fazer. Você vai ser nomeado meu testamenteiro, tem que fazer isso, hein? Tá? Então, existe também. Então, não só questões pessoais, mas também questões patrimoniais, mas extrapatrimoniais, que são as questões pessoais. Tá? Falei sobre isso, mas também pode ter também nomeação
Nomeação de tutor testamentário ou de curador também. Eu posso nomear tutor, eu posso nomear curador também no testamento. Tá? Pessoa muito precavida em que faz isso, hein? Tá? Eu estou preocupado porque eu tenho um filho pequeno e eu viajo muito e pode ser que um dia eu possa morrer, né? E tem muito risco. Então pode ser que eu morra e meu filho fique órfão. Aí eu já nomeio um tutor testamentário, aquele que tem preferência para cuidar do meu filho, tá? E administrar o patrimônio. Esse normalmente quem faz é quem tem muito patrimônio, que sabe que o filho, se você morrer, vai herdar um bom patrimônio seu e menor de idade ainda. Tá? Aí é bom ter um bom tutor, um bom administrador. Então vamos ver aqui, ó. Na sucessão testamentária, vamos falar primeiro quanto à capacidade. Capacidade. O que é testamento, hein, primeiro? O que é testamento? Um conceito simples de testamento. É a disposição de última vontade. Testamento é a disposição de última vontade. Tá? O autor da herança. Né? E essa é que prevalece, hein? Não havendo testamento é que vai para a ordem vocacional hereditária. Então, primeiro você olha se tem testamento e vai para aquele herdeiro que está lá denominado no testamento. Depois que vai para a ordem de vocação hereditária. Hein? Tá? Primeiro é o testamento. Quanto à capacidade do testamento. Capacidade. Quem é que tem capacidade para fazer testamento? A gente chama, nós denominamos de capacidade ativa. Capacidade ativa. Capacidade ativa é aquele quem é que vai fazer o testamento? É o chamado testador, disponente, né? Quem tem capacidade de fazer testamento, hein? Quem? Pessoa jurídica. Pessoa física. Pessoa física, não é? Qualquer pessoa? Capacidade civil, é? Não. Olha só que interessante, isso aqui eles gostam de colocar no concurso, hein? Pegadinha, né? A partir dos 16 anos já pode fazer testamento. A partir dos 16 anos já pode fazer testamento, artigo 1860, parágrafo único do Código Civil. Artigo 1860, parágrafo único do Código Civil. A partir dos 16 anos já pode fazer testamento. Ó, testamento é personalíssimo, tanto para fazer como para receber, hein? Portanto, olha só, quando que é o melhor dia para você fazer testamento? Hoje, que você está vivo e você está bem. Não é só estar vivo, é estar bem, estar com discernimento. Por exemplo, um colega, uma vez num curso lá no escritório, falando assim: ô, professor, eu sou testamenteiro. Puxa, mas o senhor está falando tanto de testamento aqui, eu vi que eu sou o testamenteiro, mas eu que fiz o testamento também. O testamento não está muito bem feito, não. Pelo que o senhor falou aqui, na aula não está muito bem feito esse testamento. Ele falou assim: puxa, eu queria mudar ele. Pode? Pode, nós vamos ver, que é revogável. Pode. Faz outro, falei para ele. Só que agora está com 95 anos ela. Está com 95 anos de idade. E agora? Ela está lúcida? Está lúcida? Falou, eu falei, não tá, né? Não tá. Olha só, o tabelião não vai lavrar. Olha só como você vê se está lúcido ou não. Eu costumo brincar e é assim mesmo. Eu falei até na pós no sábado, tá? A pessoa está a certa idade. Pergunta para a pessoa assim, ó. É isso aí mesmo? É assim mesmo? Não é, né? Não é. Não. Pergunta assim. É isso? Tá certo, né? Tá certo assim? Tá. Não tá certo, né? Não tá certo. Não tá, não. Não tá bem, pô. Só tá respondendo o que você fala. Isso não é lucidez. Acabou, dá para saber, você mesmo já dá para saber. E quando a pessoa tá idosa, ela fica assim mesmo. Pode ver. Ela não tem muito discernimento, ela já vai... É isso mesmo? Pode fazer, colocar? Pode. Não, mas isso aí tá errado, hein? Tá errado mesmo. Já não tá bem. Olha bem.
O tabelião, ele faz esses tipos de pergunta. Mas ele já bate o olho e já vê que não está legal, não vai lavrar. Já foi, eu falei para ele, agora não dá mais. Como que você vai fazer? Ela já não está bem mais. E ela não vai voltar a melhorar. Tem 90 e poucos anos. Não tem como fazer mais, acabou o testamento. Por isso você tem que fazer logo, né? Logo. Bom, essa é ativa. Então, portanto, a capacidade ativa é a pessoa natural a partir dos 16 anos, tá? Com discernimento, né? Com discernimento. E a capacidade passiva? Capacidade passiva é aquele que pode receber por testamento. Quem é que pode receber por testamento? Qualquer pessoa agora, qualquer pessoa. Falei pessoa, não falei animal, hein? Qualquer pessoa, agora tá dando, né? Tem agora esse negócio de ser ciente aí, não é? Não é? Tá na moda ser ciente, né? Gato, cachorro, sei lá. Tem guarda de cachorro agora, tem guarda, alimentos, tudo isso. Não é? Mas o testamento não, tá? Vou deixar tudo pro meu cachorro. Vou deixar tudo pro porquinho. Vou deixar tudo pro meu gato. Isso não existe, hein? É só para pessoa. Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, capacidade passiva, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, mas não para animal. Como, por exemplo, nos Estados Unidos se deixa assim, né? Novela também. Aqui não existe, tá? Não existe. Minto. Só teve um caso que deu certo. Deu certo. Uma senhorinha deixou tudo pro gato. Tudo pro gato. E deu certo. Por quê? Porque descobriram que o gato era o vizinho dela, moreno alto, bonito, sensual. Aí deu certo. Era o gatão, gatão. Tinha nome esse gato, viu? Recebeu tudo. Fora isso, não, hein? Fora isso, nada, tá? Nada. Então, capacidade passiva, qualquer pessoa, seja física ou jurídica. Até pessoa jurídica pode receber, lógico, tem um monte. Igreja recebe bastante, né? Por testamento. ONGs, entidades beneficentes. Quantas entidades beneficentes? Tem entidade que tem advogado só para receber bens por testamento e entrar lá no processo de registro de cumprimento de testamento e no inventário da pessoa. Tá? Muita gente deixa aí para essas pessoas, para entidades beneficentes. Tá? Bom, entenderam então aqui, ó. Eu parei aqui, ó, que não vai dar mais tempo, tá? Já fechou o tempo aqui para nós. Características, vou deixar aqui bem claro. Características do testamento. Características do testamento. Parei aí, portanto, na próxima aula, na próxima semana, falaremos sobre características do testamento. Várias situações importantes e depois a gente começa a fazer até um planejamento planejamento sucessório dentro do testamento. Pessoal, até a próxima aula. Obrigado e até a próxima.